Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Shorts, a sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana, médica veterinária, mestre e doutora em clínica veterinária pela USP. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês sobre a emergência e reemergência das doenças fúngicas na dermato. Por que elas têm aumentado e por que existe uma expectativa, uma tendência de que elas aumentem cada vez mais, de que cada vez mais a gente veja e diagnostique doenças fúngicas na dermato. Isso que eu vou explicar nesse episódio. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente lembrar dos conceitos de emergência e reemergência. Por que eu usei esses dois nomes? Emergência é uma doença que ela é vista pela primeira vez. Então, a gente nunca tinha ouvido falar e, de repente, a gente começa a falar, que é o que vai acontecer, a previsão de fungos oportunistas gerando novas doenças, que eu já vou falar delas. E a reemergência é quando uma doença já foi diagnosticada, mas por algum motivo ela volta a acontecer. A gente poderia citar até mesmo o caso da esporotricose, que é uma doença que existe há muitos anos, ela já tinha sido diagnosticada, não tinha tanta importância durante um certo tempo e de repente ela reemerge e volta como um grande problema de saúde pública, vira até mesmo uma endemia aqui no Brasil, uma zoonose com proporções alarmantes. Então é o caso da esporotricose, que é uma doença reemergente. Bom, e por que então que existe essa expectativa, essa tendência, essa especulação, na verdade, do porquê que vai haver um aumento nas doenças fúngicas? Eu diria 4 principais fatores. Então vamos lá. Primeiro fator, a mudança nos biomas. As mudanças climáticas geradas por poluição, por desmatamento, por alagamento, as mudanças na natureza de maneira geral, elas transformam o bioma fúngico e o bioma da natureza como um todo. Então, aquele fungo que ele estava ali no solo, que não tinha nenhum problema, ele passa a adentrar em ambientes que ele não estava acostumado. Então, ele passa a ser um fungo de oportunista para infectar cães e gatos. Digamos que o fungo ele se urbaniza. Então, ele sai do habitat natural dele e muda toda a dinâmica fúngica e até mesmo a dinâmica das doenças. Então, essa é uma das explicações. Segundo ponto, uso dos imunossupressores. Cada vez mais a gente tem usado imunossupressores na dermato para tratar alergopatias e até mesmo outras doenças. E como o próprio nome diz, ele imunossuprime. Então, ele diminui as defesas do organismo. E isso pode ter propensão a ter um fungo oportunista, a um fungo adentrar e causar uma doença fúngica. Então, cada vez mais a gente já está vendo o diagnóstico de doenças alérgicas e são pacientes que muitos deles vão fazer o uso de imunossupressor. E aí, esse aumento nas alergias pode gerar, então, também um aumento concomitante das doenças fúngicas, que eu vou até compartilhar um dado aqui daqui a pouco sobre isso. Bom, e aí o terceiro ponto que eu diria é sobre o aumento nos diagnósticos fúngicos. Se a gente for parar para pensar, muitos diagnósticos fúngicos que a gente fazia no passado era com cultivos fúngicos. Na verdade, a gente ainda usa muito o cultivo, só que ao longo dos anos, novas técnicas moleculares foram sendo descobertas. Na verdade, técnicas de sorologia, PCR e até mesmo altos sequenciamentos. Existem técnicas moleculares que conseguem sequenciar completamente o fungo. Então, esse entendimento maior dos fungos pode ter gerado até um aumento nas doenças fúngicas, porque a gente começou a entender melhor elas e diagnosticar melhor delas. Então, a maior acurácia e sensibilidade diagnóstica fúngica é uma das possíveis explicações também do porquê a gente já está vendo aumento nas doenças fúngicas e porquê a gente tende a ver ainda mais. E num quarto ponto principal que eu diria, seria sobre a negligência das doenças fúngicas. Como assim, né? O que seria essa negligência? Comparativamente, dentro da microbiologia, as doenças bacterianas recebem muito mais atenção e holofote. Isso em termos de técnicas de diagnóstico, investimentos de pesquisa. A própria indústria investe muito mais para desenvolver, por exemplo, um antibiótico do que o antifúngico. Então, de maneira geral, as doenças fúngicas como um todo, elas recebem menos atenção. E essa negligência por parte da indústria, por parte dos serviços de saúde pública, das pesquisas e vários outros fatores acabam comprometendo
o diagnóstico, comprometendo o tratamento e com isso se perpetua as doenças fúngicas. Então eu diria que são esses 4 principais pontos que podem explicar um possível aumento nas doenças fúngicas: a alteração nos biomas, o uso prolongado de imunossupressores, o aumento na acurácia diagnóstica e o 4º, a negligência das doenças fúngicas. Quando eu falei sobre a relação das alergopatias com as doenças fúngicas, tem um dado muito interessante de um dos principais micologistas da atualidade, que é o Dr. De Hooge. Ele participou de várias classificações de fungos, ele, enfim, é um grande pesquisador na área, e ele uma vez publicou um trabalho em que ele mostra a correlação de doenças alérgicas com doenças fúngicas. Ele mostra que crianças atópicas têm maior propensão a ter dermatofitose. É o que eles chamam de dermatofitose do couro cabeludo, ou Tinea capitis. E aí ele tem toda uma explicação por que essas crianças atópicas têm maior chance de desenvolver dermatofitose. Pelo uso de imunossupressores, pela diminuição da barreira cutânea, pelas disbioses, pela diminuição dos peptídeos antimicrobianos, que são os antibióticos naturais, que eu até falei em outros episódios. Enfim, tudo isso compromete as defesas e desregula o sistema imunológico num certo sentido. E aí isso acaba tendo uma maior propensão a ter doenças fúngicas. Isso é comprovado na dermatologia humana. Ainda a gente não tem essa comprovação dessa correlação na veterinária, mas eu acredito que o racional se aplica totalmente. É muito provável que cada vez mais a gente veja os pacientes usando a longo prazo, isso para cães, para gatos, enfim, usando a longo prazo imunossupressores, e isso pode facilitar fungos oportunistas. E aí você pode estar se perguntando, ok, eu entendi as possíveis explicações do porquê que as doenças fúngicas tendem a aumentar, mas qual que é a grande relevância clínica de tudo isso? Qual que é a implicação clínica? O que muda no meu dia a dia do consultório? Bom, eu diria que é importante a gente ter alguns pontos de atenção. Quais são esses pontos de atenção? Primeira coisa, a gente entender que pode ser comum, e na verdade já está acontecendo, já tenho ouvido colegas receberem laudos de exames micológicos de fungos que nunca ouviram falar, que são fungos ambientais oportunistas. Não estranhe se você receber um laudo de um fungo que você nunca ouviu falar. Porque, de novo, a mudança nos biomas, os imunossupressores, tudo isso pode estar mudando a dinâmica fúngica. Mas a grande pergunta é, ok, recebi esse laudo, mas esse fungo tem alguma implicação clínica? Então é importante que a gente leia o exame à luz da clínica. O fato de a gente ter um isolamento fúngico não significa necessariamente que ele está causando a doença. Esses meios de cultura, normalmente, os meios de triagem, eles não são seletivos, então eles podem isolar vários fungos. E às vezes aquele fungo, ele pode estar numa espécie, ele está num número maior, assim, ele está colonizando, ele está numa maior quantidade, só que ele não está infectando, ele não está necessariamente causando a doença. Então é importante ler o exame à luz da clínica, né? Interpretar à luz da clínica. Outro ponto que eu acho que é interessante, a gente sempre está praticando a atualização contínua, porque a gente se lendo atualizações, ficando a par das atualizações, a gente pode saber se efetivamente tem novos fungos sendo diagnosticados, que têm importância clínica. Porque a tendência é que fungos que realmente têm importância clínica sejam relatados, né, por pesquisadores e por veterinários. Então a gente está atento a isso, porque às vezes a gente pode falar, poxa, eu já li algum trabalho sobre isso, então quem sabe é realmente esse fungo que eu estou diagnosticando aqui. E um outro ponto de atenção que eu diria, que é o uso racional de antifúngicos. A gente fala pouco isso na dermato. Inclusive, no final de 2023, eu e um colega meu, microbiologista, a gente até escreveu uma carta ao editor na Dermatology, um artigo em que a gente reúne várias informações e discute esse tema, chamando a atenção, né, da comunidade da dermatologia veterinária para a gente fazer o uso racional desde já, para que não aconteça que nem já está acontecendo com os antibióticos. Muitos antibióticos já não surtem mais efeito. Então, se a gente não se atentar agora para o uso racional dos antifúngicos, a gente vai colher os resultados disso. E aí, o que seria o uso racional de antifúngicos? Eu acho que o ponto principal é firmar o diagnóstico. Então, assim, saber o que efetivamente a gente está tratando. A gente não parar nos testes de triagem, nos testes, por exemplo, só fazer uma citologia. É importante a gente fazer os exames definitivos, que são os cultivos fúngicos ou até mesmo, dependendo do caso,
histopatológicos, enfim. Então, saber o que a gente está tratando para ter essa segurança na hora de administrar os antifúngicos. É importante também, em doenças fúngicas que são de curso longo, né, em que a gente faz administrações por meses e meses, como cripto ou esporo, que a gente tenha essa adesão do tutor, que a gente se comunique com o tutor. Olha, esse é um tratamento que vai ser longo, é importante que você continue para a doença não voltar, para a gente ter a cura clínica, a cura micológica. Então, esse compliance, essa adesão do tutor é fundamental para que ele faça o tratamento à risca, para a gente não tenha problemas disso. E, por fim, eu acho que é importante também a gente operar dentro das doses já conhecidas. Então, qual é a dose reportada na literatura? Né? Então, a gente usar as doses reportadas e a frequência já reportada até que saia um novo trabalho mudando a dose, porque isso também eu acredito que pode acontecer com o avançar dos anos. A gente tenha mudanças, inclusive, nas doses e nas frequências, para adaptar a todas essas mudanças fúngicas. Então, eu diria esses pontos principais aí, da gente interpretar os exames à luz da clínica, investigar se teve algum, por exemplo, se você pegar um fungo que você nunca ouviu falar, joga esse nome no Google, joga no PubMed, se você puder, conversa com alguém, né, com algum colega que trabalhe com fungo, enfim, troca essa informação, porque pode ser que você está vendo um fungo que já foi relatado, inclusive. E faça o uso racional dos antifúngicos, isso não só os sistêmicos, eu acho que é importante a gente fazer isso também para os antifúngicos por via tópica, né? Então, por shampoos, por otológicos, fazer o uso racional também. E também uma parte que eu esqueci de falar do uso racional eu preciso fazer o antifúngico sistêmico, porque tem doenças como, por exemplo, a dermatofitose, a depender da extensão da lesão, a gente consegue fazer um tratamento tópico. E não necessariamente precisaria do sistêmico. Então, cada caso precisa ser avaliado, mas o mais importante é a gente saber o que a gente está fazendo, o uso racional. Para que aqui no futuro a gente não tem tantos antifúngicos, então é importante que a gente cuide bem deles, que a gente faça um uso racional para a gente não colher as consequências igual, infelizmente, a gente está colhendo dos antibióticos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa seu comentário aqui no Spotify. E se você puder também, avalie a gente aqui no Spotify, porque isso ajuda a plataforma a entender que o nosso podcast é relevante e ele pode transmitir e distribuir para outras pessoas. Um abraço e até a próxima!